Bom, então vou falar de maneira muito geral mesmo assim do processo, sabe? E aí no meio do caminho a gente vai encontrando essas questões das colaborações e Tá, dos compartilhamentos, principalmente com relação ao roteiro. tá. Mas o Vizinhança, eu comecei a gravar o Vizinhança em 2009. Eu tinha pouco tempo, terminado de sair do processo do Mulher à Tarde. Eu terminei de filmar o Mulher à Tarde no meio de 2008, em julho de 2008. E o segundo semestre de 2008 eu estava montando o curta-metragem, o Desígnio, com imagens do processo do Mulher à Tarde. Eu estava começando a montagem do Mulher à Tarde. Estava meio que no meio do caminho, quando em fevereiro de 2009 eu começo o Vizinhança. Eu comecei de uma maneira absolutamente livre, sem nenhum plano cinematográfico organizado. Eu não tinha nenhum projeto de lei aprovado. Eu tinha tentado, inclusive, captar uma graninha para poder fazer o filme no Filme em Minas de 2009. Eu fui eliminado porque esqueci de assinar um documento lá, então perdi. E eu não tinha, então, nenhum projeto, nenhum patrocínio, nenhum apoio. Eu não tinha nenhum roteiro, e, na verdade, era parte do projeto do filme não ter nenhum roteiro, porque o que eu queria mesmo era estabelecer uma relação, uma convivência pautada pelo cinema com as pessoas do bairro Nacional onde eu morava, e a partir dessa convivência fazer surgir o roteiro. O filme não tinha nenhum plano e nenhuma estrutura institucional anterior, mas eu tinha muitas ideias, eu tinha muitos desejos, eu tinha muitas vontades estéticas, políticas, que me motivaram a fazer o filme. Em primeiro lugar, eu queria fazer um filme no bairro Nacional, no lugar onde eu morava, por uma questão pessoal, por sentir que aquele espaço era um espaço que me definia, que me marcava, que era importante para a minha constituição pessoal, e eu senti que à medida em que eu fui adentrando o universo intelectual, artístico, universitário, fui me afastando da periferia e do que significava a periferia do bairro Nacional para mim. Isso me incomodou e eu senti que o cinema poderia ser uma porta de restabelecer essa conexão com o lugar de onde eu vinha e investigar que fosse essa distância através da arte, através do cinema. Outra coisa que eu queria era fazer um filme sobre a juventude. Eu já estava ali meio que, se aproximando dos 30 anos, já estava me sentindo que a juventude já estava indo para as cucuias, e isso me dava uma vontade de investigar a juventude, por uma espécie de paixão estética mesmo, assim, pela música, pelo punk, pelo cinema. Sou muito fã de filmes de ritos de passagem, coming of ages, muito admirador também de um cinema sessentista, que é muito ligado à poética da juventude, por uma atração estética, histórica e também por uma vontade de investigação pessoal de uma de um pedaço da vida que eu já estava sentindo afastando-se de mim. Também queria fazer um filme sobre juventude. E por isso, juntando as duas coisas, evidentemente, para mim um ponto de partida era fazer um filme sobre a juventude periférica. Outra coisa que eu queria era fazer com que esse filme, eu não sabia, eu não tinha muita ideia de como, ainda não tinha formado nenhuma ideia muito clara em termos de estrutura na minha cabeça, mas eu tinha uma vontade muito forte de perseguir nesse filme uma estrutura, vamos dizer, multiplot, inspirada no trabalho no escritor americano John Dos Passos, que escreve livros sem um personagem principal e que faz com que a narrativa seja contada por vários personagens sem nenhuma relação de hierarquia entre eles. E eu estava afim de experimentar com essa estrutura no cinema e tinha na minha cabeça um desejo de que o Vizinhança fosse um filme coral, um filme que tivesse mais de três personagens e que eu conseguisse demonstrar, então, as diferentes perspectivas de experiência da juventude e da juventude na periferia através desses distintos personagens. E eu queria fazer um filme muito inspirado pelos processos do cinema contemporâneo do começo do século XXI, né? Da tecnologia digital, da aproximação com comunidades, dos processos não industrializados. Eu queria fazer um filme em que eu não trouxesse um roteiro,
Eu queria que o roteiro surgisse da nossa convivência, como eu disse. Eu queria fazer um filme em que o processo de gravação dele fosse alongado e que toda a sua estrutura fosse organizada de maneira distinta do cinema tradicional, do cinema industrial, em que eu não tivesse sets de filmagem e concentração de esforço de produção no tempo e no espaço, e sim que eu fosse fazendo um filme numa espécie de paralelo do ritmo da vida, do ritmo da convivência. E por fim, outra coisa que era muito importante para mim na cabeça quando eu estava fazendo o filme era fazer um filme com uma espécie de anti-favela movies, anti-Cidade de Deus, anti-Tropa de Elite, uma outra representação da periferia, porque esses filmes me incomodavam muito, como no que eu percebia e sob o meu ponto de vista, que eu mantenho ele até hoje, era uma redução da experiência da periferia e uma detecção da periferia como uma espécie de deserto criativo, um deserto humano, onde as pessoas só são abandonadas à crueldade, onde o abandono do Estado lança elas numa espécie de selvageria é, social, um canibalismo social em que um tem que devorar o outro para sobreviver, em que a violência domina todo o imaginário e toda a linguagem dos personagens. Eu queria fazer um filme que mostrasse que por morar na periferia, eu sabia que isso era mentira e que se a violência é parte, sim, da periferia, isso não tem como negar, existem outras coisas. A gama de sentimentos, de pensamentos, de experiências dos moradores da periferia é muito mais ampla do que esses favela movies deixavam transparecer. Então eu queria fazer um filme, digamos, em resposta ao que os favela movies representavam na periferia. Então não tinha plano, não tinha estrutura, não tinha roteiro. Não ter roteiro fazia parte do plano, fazia parte da jornada, mas tinha um monte de coisas na cabeça, um monte de desejo, um monte de ideia, então também tinha algumas munições na cartucheira para poder iniciar esse processo. Eu iniciei ele em fevereiro de 2009 e eu me lancei então gravando alguns amigos, algumas pessoas que eu conhecia no bairro, e eu fui perguntando para eles assim, as figuras que eu achava interessante, que eu já tinha uma convivência, que eu conhecia de boteco, de show de rock, de qualquer convivência social ali no bairro Nacional, e eu fui pedindo para elas se eles deixavam eu ir filmar eles por algum tempo, sobretudo se eles deixavam eu entrar na casa deles para filmar. Alguns deixaram, outros não, outros sim, não se interessaram de jeito nenhum. E alguns até ficaram no meio do caminho. Eu comecei a gravar, mas não estava rolando muito assim. A pessoa não tinha muita desenvoltura, não estava muito afim. Algo não aconteceu. Então, eu tive um processo, e na verdade esse processo durou até ali por agosto de 2009, em que foi o filme se fazendo enquanto ele estabelecia suas condições de existência. Basicamente, eu estava entendendo, tateando o terreno do filme enquanto eu gravava, ia descobrindo que tipo de filme podia fazer, que relação que eu teria com esse universo, com esses personagens, à medida que eu ia também definindo quem eram os personagens do filme. Isso só foi definido mesmo ali, foi mais ou menos por volta de julho e agosto de 2009. Durante todo esse processo eu fiquei girando, filmando algumas pessoas, tentando algumas abordagens, tentando algumas relações, e algumas delas deram certo e outras não, por vários motivos, assim. Esse processo, e várias coisas. O próprio Gin, que aparece na cena final de camiseta branca e de boné vermelho, era um personagem que acabou que não deu muito certo a nossa relação, a presença dele no filme, mas ele restou ali como aquela cena final, aquela cena que era inclusive para ser uma cena para o personagem dele. Na montagem, a gente remodelou o local e deixou ela como uma cena de encerramento, sabe? E então, aí tem eu tentei filmar duas personagens femininas também, não deu muito certo, não funcionou. Tentei filmar outros personagens, então eu fiquei girando, experimentando, tentando e também muito aberto para o que acontecesse. No fim das contas, durante todo esse processo, o Eldo, que é quem toca a gaita e que infelizmente morreu no final do processo, e o Adilson, que é o personagem de casa, que eram os meus amigos mais próximos, eles restaram dentre a turma que eu convidei desde o começo. Os outros três, eles foram entrando no meio do caminho, cada um a seu jeito, né? Já contei várias vezes a história do Juninho que pediu para entrar no filme. Isso foi mais ou menos em maio de 2009, já tinha gravando 3 meses de imagens. E aí eu comecei a gravar com ele, bom, deu super certo, evidentemente, e aí já segui. E por volta de maio também,
apareceu o menor naquela cena final. Eu estava gravando a cena do Gui, pedi para ele chamar amigos para andar com ele de skate, apareceu o menor. Eu fiquei interessado, né, nele, achei um cara do caralho, achei ele muito legal. Falei, pô, queria filmar esse menino. Eu demorei muito tempo para poder achar ele novamente. Eu só encontrei ele em agosto, julho de 2009, junho, julho. Ele estava de férias. E aí foi quando eu comecei a gravar com o menor. E aí, no primeiro dia que eu gravo com ele, o neguinho vai visitar ele em casa. E eu vejo os dois, e eu achei incrível os dois juntos. Falei, bom, então convidei os dois para entrar e eles já começaram a gravar no mesmo dia. Então tem um período aí de cerca desses 5, 6 meses, né, de começo de trabalho, que é o filme estabelecendo o seu campo de existência e eu tateando o terreno. Eu criando algumas relações com alguns personagens, sondando quem que estava a fim de participar do filme, com quem eu tinha uma boa relação criativa e pessoal. Então, basicamente, eu estava estabelecendo com quem que eu ia seguir adiante, quem que seria o elenco do filme, porque eu já tinha na minha cabeça de que a gente teria que seguir mais tempo, então eu estava basicamente selecionando o elenco e selecionando o elenco enquanto eu convivia com esse elenco. E, ao mesmo tempo, também eu estava experimentando distintas abordagens com a câmera, tentando entender como que eu poderia me relacionar visualmente com aqueles espaços, com aquelas pessoas. E eu também estava criando, construindo uma relação com esses personagens. Construir uma relação, aí nesse esse processo de construção de relação e seleção de elenco é muito ligado, porque eu decidi seguir, né, e formalizar o convite para seguir no filme só com aquelas pessoas com as quais uma relação forte se estabeleceu, com quem a gente desenvolveu algo em termos criativos e pessoais juntos. Então, e isso era importante para mim porque era parte do meu plano desde o começo. Eu queria construir uma relação para eu entender que pessoas eram esses personagens para poder propor ficção para esses personagens. Para mim, na minha cabeça, propor um roteiro, propor uma situação, propor uma ideia dependia de eu conhecê-los. Eu não queria forçá-los a se adaptar a uma ideia prévia minha. Eu queria que minhas ideias se adaptassem às realidades deles, aos desejos deles, às angústias deles, ao passado deles. Então, esse processo acaba ficando múltiplo. Esse processo todo, nesses 6 meses, antes que eu defini com quem que eu ia seguir adiante, quem seriam os 5 personagens do filme, foi um processo também de construção de relação e construir essa relação. Não só me ajudou a escolhê-los, como me ajudou a entender que personagem eles poderiam ser nesse filme, que tipo de história, tipo de situação eu poderia imaginar e propor para eles no segmento do nosso trabalho. E assim foi. E uma última coisa desse primeiro processo, uma marca, é que eu sou muito discreto, assim, eu estou basicamente observando. Tem pouquíssimas intervenções minhas, pouquíssimas sugestões. Eu estou basicamente visitando essas pessoas nas suas casas e construindo uma relação, estando ali mais constantemente, a ponto de que eles se acostumassem. Isso virou parte da nossa rotina e da nossa amizade. Que as pessoas que se deram bem com isso, que se estimularam por essa presença, que sentiram que isso era importante para elas e que também se estimularam criativamente, a ponto de elas também sugerirem coisas, tal, foram as pessoas que ficaram no elenco do filme até o final. Mas esse é um primeiro processo em que eu basicamente observo. Ao final desse processo todo, mais ou menos em setembro, acho que foi setembro, finalzinho de setembro de 2009, eu começo então a roteirizar. Eu me sinto então em condições de fazer, dar um passo adiante no processo e consolidar algo primeiro importante, que era fazer uma espécie de roteiro que me guiaria para a continuidade do processo do filme e também na minha ideia, né, o meu desejo era de que fizesse evoluir a nossa relação criativa, em que eu traria sugestões de cenas e situações para a gente filmar e não mais ficaria só observando o cotidiano natural deles. A gente ia adicionar, eu queria adicionar a partir desse roteiro algo de ficção, no sentido nem que fosse de uma proposição de cena, de situação para a gente gravar. E aí eu faço um primeiro esboço, e aí eu revejo todo o material, né, que eu tinha gravado até então. Essa é a primeira participação do João Dumas no processo. Eu compartilho esse processo com o João, a gente revê todo o material gravado.
Já que a tinha gente já, muito já material tinha. gravado? Eu acho que já tinha mais ou menos uns 35 Ah, horas, porque você ficava 40 horas. observando eles antes, nesse primeiro processo todo, você ficava, tipo, horas com eles, porque você está falando que você era muito discreto, observava, mas assim, você meio que se entregava e ficava horas sozinho lá com a câmera e o microfone e ficava muito Sim, tempo, entendi. sim. A maioria das vezes, assim, a gente nem gravava tanto. Muitas vezes eu fui sozinho, mas nesse momento também tem muita participação nas gravações minha e do Desali. Ele faz o som, na verdade, eu faço câmera. Aham. Ah, eu sei com a E câmera e ele com o som. é. E aí ele estava comigo presente em muitos desses primeiros momentos. Uhum. Muitos desses primeiros momentos. É, e aí eu compartilho esse processo com o João e, na verdade, também um pedaço dele com o Oswaldo, da Filmes de Quintal. Que o Oswaldo tinha acabado de ganhar um filme em Minas, ele ia fazer um processo que o filme que depois virou o Erosões, e o Uhum. Oswaldo estava num bom momento também, estava num momento melhor de saúde nessa época, então a gente compartilhou um pouco desse processo, ele viu, falou muitas coisas, foi ótimo, assim, na verdade, ter compartilhado um pouco disso com o Oswaldo. E aí foi eu e o João, a gente viu esse material, eu escrevi uma primeira versão, depois eu revisei essa versão com o João, do que foi o que eu considero o roteiro do filme. E era um roteiro de uma forma bem estranha, assim, bem, na verdade, nada roteiro, que era basicamente um esqueleto de cenas a serem gravadas futuramente. A estrutura desse roteiro é simples, assim, eu tinha quase basicamente uma página ou meia página para cada personagem, como se fosse uma espécie de grande rubrica de personagem, em que sintetizasse ali o que eu tinha percebido de cada um deles e qual aspecto da personalidade e dos personagens que eu gostaria de tratar no filme. E eu tentava resumir cada um deles numa espécie de uma questão que me parecia a questão norte para trabalhar a respeito desses personagens no filme. Então, por exemplo, a questão principal para mim, a questão norte do Juninho era a liberdade, que é um sujeito que tinha estado na prisão e que estava um pouco cercado pelo passado no crime. No caso do menor, para mim a questão norte era a casa, esse sujeito que está meio aprisionado na própria casa, que não pode sair porque tem que tomar conta dos irmãos, também não tem muita grana para dar nenhum rolê, tem que ficar esperando a mãe voltar. Tinha a casa como uma espécie de contradição entre uma casa que não é um lar, no caso do menor. O Adilson era, agora eu nem me lembro exatamente, mas era estabilidade, né? Um sujeito que já estava beirando uns 30 anos, querendo casar, tal. Então era essa questão norte do personagem do Adilson, do Helder, o movimento, que era um personagem sempre em movimento, sempre transitando, não tinha muito ponto fixo, você não sabia qual que era o lugar do personagem. É, pois acho que faltou do ninguém, agora eu já não me lembro. Mas tinha, sabe, uma rubrica, assim, para cada um desses personagens, focando nessa questão norte para cada um deles, e depois cada um dos personagens tinha um esqueleto, uma lista de cenas que eu gostaria de filmar com cada um dos personagens para cumprir uma espécie de trajetória, para informar no filme, né, para formar no filme essa personalidade que eu tinha descrito na rubrica, né, para trazer de maneira forte e evidente essa questão norte de cada um que eu tinha colocado na rubrica. Ao mesmo tempo, essa escaleta, ela já por si só tinha também algumas cenas que eu já tinha gravado. Eu também olhei o material para pensar que algumas cenas que eu tinha gravado, elas fariam parte da Uhum. construção, elas teriam interesse a ponto de fazerem parte da trajetória para ajudar a compor a trajetória dos personagens. E não tinha muita ideia de estrutura. Eu tinha esboçado só uma cena de abertura, que é uma cena meio estranha, e uma cena de encerramento, que também não é a cena que ficou. Era o que eu tinha feito. Eu não tinha, por exemplo, pensando em ir para um, para outro. Estava bem separado, sabe? Era esse o documento. Eu fiz a primeira versão, eu e o João revisamos depois, e esse foi o documento que eu levei a partir de outubro de 2009 como a base para a continuidade do resto do processo do filme. E aí o processo mudou. O processo já não era mais eu chegar e pura e simplesmente observar o que estava acontecendo no cotidiano dos personagens. Aí agora o processo era a gente tem essa cena aqui para filmar, vamos filmar. Aí a coisa mudava, porque apesar de eu ter a cena e a situação, eu tinha ela muito aberta, porque eu só tinha uma escaleta. Elas não estavam detalhadas. Eu não tinha, por exemplo, nenhuma descrição de diálogo. Eu tinha, no máximo, às vezes, descrição de temas, de assuntos, de conversas, de interações entre eles, tom.
de conversas e diálogos entre eles, mas não mais do que isso. E isso também fazia parte do processo, e aí sim eu acho que a gente passa para um outro capítulo do processo de roteirização do filme, e aí a gente vai entender bastante a colaboração dos atores, porque a partir do momento que eu tenho esse roteiro e que a gente muda então a nossa abordagem, o nosso processo de gravação, muda a minha relação com eles, no sentido de que a gente chega para gravar, eu tenho a situação, falo para eles o que vai acontecer, digo quais são os personagens que estão em cena, já chamo esses personagens para participar, digo qual que é a situação que eu tinha imaginado, falo para eles dentro do contexto e uma vez mais, tudo isso que eu tinha imaginado já tinha relação com o que eu já tinha observado deles mesmos. Então eles não estranharam nada, nada era estranho, nada, porque tudo já fazia parte do universo deles, tudo tinha vindo deles e do universo deles. E aí, nesse momento que eu passo para eles a situação, eu descrevo em linhas gerais o que que vai acontecer, eu falo mais ou menos qual que é o assunto da interação, sobretudo das cenas que tem diálogo, e digo de maneira mais aberta qual que é o tom, qual que é o caminho sentimental que eu estou imaginando para cada um dos presentes em cena. Eu falo para eles, as palavras com que vocês vão construir essa interação é com vocês. Vocês inventem, vocês criem esses diálogos para poder explicitar isso que eu estou querendo. Mas fala da maneira que vocês falariam. Eu não vou dar para vocês a palavra. E aí eles falavam, e aí a gente ia retrabalhando o roteiro à medida que eu repetia os takes, porque aí quando a gente fazia uma primeira vez, eu sentia que algumas coisas estavam legais, outras não, aí eu intervinha e em diálogo com eles começava a editar esse texto que eles tinham criado. Pedia para repetir certas coisas, pedia para mudar outro, pedia para cortar, pedia para mudar algumas ordens. A gente ia, e eles também, às vezes eu perguntava coisas e eles davam sugestões. Às vezes também eles improvisavam, porque nem sempre eles conseguiam lembrar todas as instruções, e também nem era esse tipo de relação que a gente estava tendo. Então a gente construía basicamente o texto juntos, à medida em que a gente ia repetindo as cenas, fazendo novos takes e burilando a transformação da minha situação ficcional, que foi inspirada na vida deles, o, em diálogo, que estava demarcado por linhas gerais no que eu tinha roteirizado, mas que só se transforma diálogo a partir do momento em que eles intervêm e reprocessam todas as minhas invenções a partir e baseada da vida deles em uma informação textual. E quando eles processam, eu reprocesso junto com eles e digo e vou trabalhando o diálogo na medida que a gente repete. Então é um processo um pouco intrincado, mas ele já guarda muito do que é o diálogo, sabe? Do meu e dos atores no filme, em que nível que ele se deu e, sobretudo, como que o roteiro, né, ou melhor dizendo, a transformação da matéria vital deles em texto, como que isso é quase que uma síntese do nosso diálogo criativo e da nossa parceria durante o processo, porque basicamente é isso que eu gosto de assinalar sempre, assim, a minha criação partiu deles, porque sempre levou eles em conta. Foi inspirada nele, mas não só uma base, não só uma inspiração no nível mais intenso, no nível estético e político, no sentido de que é um acordo e de que não cabe nesse acordo que a minha imaginação traia a realidade deles. A minha imaginação, ela pode ir além do que eles viveram, ela pode contemplar outros outros aspectos, outras situações, outros eventos, outras coisas que eles não viveram, mas essas coisas têm que refletir algo que é a verdade pessoal de cada personagem, em termos de personalidade, de trajetória, de sentimentos, o que que essa pessoa é. E a minha ideia, ela só se completa, ela só se transforma em texto a partir do momento que eles processam essa ideia, que já veio, que foi inspirada neles, e transformam essa ideia numa matéria vital, só que o vital do cinema. Falar, agir, conversar, interagir. Só que isso só se completa e só vira o filme quando eu volto novamente a partir desse processamento deles, das minhas ideias, e reprocesso a criação deles, trazendo de novo para porque que eu considero que era o melhor para o filme. Dentro de uma visão aí também, não tem muito jeito, uma visão estética, pessoal, autoral, vamos dizer assim, sabe? Para
enfim, para chegar num ponto de registro, um registro em que eu achava que era o melhor para o filme. Bom, acho que basicamente É, isso já foi eu bastante. vou. Tem